A estrada de terra que leva até a Colônia Velha é estreita, irregular, e dos dois lados, a vegetação densa da Amazônia parece querer te engolir, principalmente depois que o sol se põe. A poucos quilômetros da área urbana de Abaetetuba, no Pará, essa comunidade rural tem um nome que já entrega sua antiguidade e seus segredos. De dia, é um vilarejo tranquilo, com casas de madeira, roças de mandioca e açaí e crianças correndo livres. Mas quando a escuridão cai, a Colônia Velha se torna um lugar de medo. Portas são trancadas com ferrolhos duplos. Janelas são fechadas mesmo no calor sufocante. E ninguém, absolutamente ninguém, ousa sair de casa. Porque à noite, a Colônia Velha pertence aos irmãos lobisomem. A história começou há quase um século. 7 irmãos nasceram na mesma família, um atrás do outro, sem nenhuma menina no meio. Segundo a tradição amazônica, quando nascem 7 filhos homens seguidos, o 7º está destinado a virar lobisomem. Mas com essa família, algo deu terrivelmente errado. Não foi apenas o 7º filho que carregou a maldição. Todos os 7 irmãos foram tocados pela transformação. Alguns dizem que foi um castigo divino. Outros sussurram que a mãe se envolveu com forças ocultas. Mas o resultado foi uma linhagem de horror que assombra a região há gerações. Dona Raimunda, uma parteira de 84 anos que ainda vive na Colônia Velha, ajudou a trazer ao mundo os 3 últimos daqueles irmãos. Suas mãos tremem ao lembrar. Ela murmura, com a voz rouca. Eu sabia que tinha algo errado. Quando peguei o 5º menino, ele abriu os olhos e me olhou. Não era olhar de bebê, era olhar de outra coisa. Amarelo, brilhante, selvagem. Durou só um segundo, mas eu vi. E quando nasceu o 6º, depois o 7º, foi a mesma coisa. Aqueles bebês não eram totalmente humanos. A mãe morreu 3 dias depois do último parto. Dizem que foi febre, mas Dona Raimunda sabe a verdade. Não foi febre que a matou. Foi terror. Terror do que ela tinha trazido ao mundo. Durante o dia, os irmãos cresceram como crianças normais. Brincavam, estudavam, ajudavam na roça. Mas quando chegava a noite de sexta-feira, eles desapareciam. Se trancavam em uma casa abandonada na beira da mata. E então começavam os uivos. Não era grito de gente, nem latido de cachorro. Era um som que fazia o sangue gelar. 7 vozes diferentes, uivando numa harmonia macabra que ecoava pela floresta. Seu Benedito, que tinha 17 anos na época, nunca esqueceu a primeira vez que ouviu. Era uma sexta sem lua, um breu total. Eu voltava da casa da namorada quando escutei. Começou com um uivo longe, depois outro, mais perto, depois outro e outro, até serem 7 vozes me cercando. Eu corri como nunca. Sentia presenças nas sombras, ouvia galhos quebrando, respiração pesada. Cheguei em casa arranhado, sangrando, quase infartando. Meu pai me trancou e ficou de guarda com a espingarda. Lá pelas 3 da manhã, a gente viu. Vultos enormes, maiores que homens, passando na rua. 7 vultos, em fila, voltando para a mata. No dia seguinte, as pegadas começavam como de homem e iam mudando, ficando maiores, com garras, até não serem mais humanas. As vítimas começaram pouco depois. Primeiro, os animais. Galinhas despedaçadas, porcos atacados, cachorros que sumiam. Os moradores aprenderam a prender tudo antes de escurecer na sexta. Construíram currais reforçados, mas os irmãos eram espertos, astutos. Sempre achavam um jeito de entrar. E quando não conseguiam animais, ficavam mais ousados. A primeira pessoa a desaparecer foi João da Silva, um forasteiro que não acreditou nos avisos. Na sua primeira sexta-feira ali, saiu à noite para fumar um cigarro. Nunca mais foi visto. A busca encontrou só sua camisa rasgada em tiras e manchas de sangue no chão. Não havia corpo. Nunca há corpo quando os irmãos levam alguém. Depois de João, outros sumiram. Não muitos, mas o suficiente para manter o terror vivo. Eram sempre pessoas que ignoravam os avisos ou que davam o azar de estar no lugar errado, na hora errada. Como um grupo de jovens que decidiu acampar perto da colônia numa sexta-feira, querendo caçar o lobisomem lendário com suas câmeras. 2 deles ficaram para trás, rindo das superstições. Suas barracas foram encontradas rasgadas por garras, equipamentos destruídos. Dos 2 jovens, nenhum sinal.
Só rastros de sangue que entravam na mata. O caso foi registrado como desaparecimento inexplicado, mas todos na Colônia Velha sabem o que aconteceu. O que torna esses lobisomens tão aterrorizantes não é só a brutalidade, mas a inteligência. Eles mantêm a mente humana, conhecem cada casa, cada família, cada pessoa, e parecem ter preferências, antipatias e um senso de crueldade deliberado. Marcelo, hoje com 45 anos, viveu o terror de perto quando era criança. Ele conta com as mãos trêmulas. Meu pai tinha brigado com um dos irmãos por causa de terra, na quinta-feira. Na sexta à noite, a gente estava trancado em casa. Pelas 10 começou. Batidas na porta, socos violentos que faziam a casa tremer. Depois nas janelas, todas ao mesmo tempo. Minha mãe rezava, meu pai pegou a espingarda. E então veio a voz. Era a voz dele, do irmão que brigou com meu pai, mas... diferente. Grossa, com um rosnado por baixo. Benedito, ele chamava. Sai daí. Vamos conversar sobre aquela terra. Ou você é covarde. As batidas continuaram por horas. Às vezes paravam e o silêncio era pior. Pelas frestas, a gente via sombras enormes, olhos amarelos brilhando no escuro. No amanhecer, quando tudo ficou quieto, a porta tinha marcas de garras tão fundas que quase atravessavam a madeira. E no chão, rabiscado na terra, próxima vez. Meu pai nunca mais discutiu com nenhum deles. A transformação segue um padrão. Ao pôr do sol de sexta, eles se reúnem na casa abandonada, um lugar que cheira à morte. Lá, a metamorfose começa. É dolorosa. Os primeiros uivos são de agonia. Ossos quebram e se reconfiguram, músculos se expandem, pelos crescem. Em uma hora, não são mais homens, mas bestas bípedes, imensas, famintas e perigosas. Padre Antônio, que serviu na igreja local, tentou exorcizá-los uma vez. Ele foi à casa deles numa quinta-feira, com água benta e orações. Achei que podia salvá-los, ele contou. Eles me receberam bem, mas quando tirei a água benta, os olhos deles mudaram. Ficaram com pontos amarelos. O mais velho disse com calma: Padre, o senhor é homem de Deus, e nós o respeitamos. Mas há coisas que nem Deus pode desfazer. Vá embora, enquanto ainda é dia, e nunca tente isso de novo. A voz dele tinha algo tão primordial e aterrorizante que eu obedeci. Caçadores já tentaram matá-los. Todos falharam. Balas normais não funcionam. Balas de prata, quem sabe. Mas os irmãos são rápidos demais, astutos demais. Atacam em grupo, como uma alcateia. Um caçador profissional de Belém montou uma emboscada. Encontraram seu corpo espalhado pela floresta. A mensagem era clara: não tentem nos caçar. O mais perturbador é que os irmãos originais já deveriam estar mortos de velhice. Mas os ataques continuam. Uma teoria é que a maldição lhes dá vida longa. A outra, mais assustadora, é que a maldição se espalhou para os filhos deles, que agora não são 7, mas talvez 14 ou 20. Ninguém é louco o bastante para contar os vultos na escuridão. Hoje, a Colônia Velha vive num equilíbrio terrível com seus monstros. As regras são simples e absolutas. Não saia na sexta à noite. Não desafie os irmãos. Não tente matá-los. Em troca, os ataques são limitados, focando em animais e forasteiros tolos. É um pacto de sobrevivência. E assim, toda sexta-feira, quando o sol se põe, a Colônia Velha se fecha em silêncio e medo. E na beira da mata, na casa abandonada, os primeiros uivos rasgam a noite. Os irmãos estão acordados, estão famintos e a noite pertence a eles. Se você gostou dessa história assustadora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma lenda da nossa Amazônia. Obrigado por assistir e até a próxima.